Estamos aqui na presença do nosso Deus, na realização da nossa Escola Bíblica para Líderes, já na sua 7ª edição. E nestas escolas, geralmente a gente convida pessoas de outros lugares para ministrar. Mas o pastor Aldemar entendeu que eu precisava ministrar também aqui nesse dia. Eu não vou pregar, mesmo porque você já me conhece, tem 22 anos aqui e sabe que eu não sou esse pregador todo. Mas a gente vai fazer reflexões da palavra de Deus que nos fazem caminhar com mais transparência na nossa vida. Aliás, o tema que me foi dado foi a transparência na vida do líder. Jesus de Nazaré, tenha piedade de mim e também da minha mulher. Transparência na vida do líder. Eu vou ler um texto da palavra de Deus. Eu tenho 2 exemplos para comentar aqui com os irmãos. Um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. De homens de Deus, líderes que desempenharam bem a sua missão e que por isso tiveram sucesso na sua caminhada. O primeiro deles é Samuel, aquele homem de Deus que foi fruto da oração da sua mãe e que ela prometeu devolver ao Senhor e o fez, e foi criado no templo junto com os filhos de Eli. Interessante é que Samuel conversou com Deus, ou melhor, Deus conversou com Samuel, e ele ouviu atentamente as palavras de Deus. E a Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia já diz que nenhuma das palavras que Samuel ouviu do Senhor deixou cair por terra. Tomara que todos nós aqui, líderes da casa do Senhor, tenhamos a mesma postura de Samuel. Samuel foi um juiz de Israel, numa época em que as coisas não andavam bem em Israel. A história de Israel é muito bonita. Passa aí, meu irmão. Diz assim: no início, Deus formou o homem, todo mundo sabe, justo, puro, santo e bom. Os homens se distanciaram de Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, ainda lá no Éden, prometeu alguma coisa, alguém capaz de solucionar o problema da humanidade. Mas o tempo passou, e as pessoas continuaram se distanciando de Deus, até que ele tomou uma decisão: destruir todo aquele povo e recomeçar com Noé. Você é descendente de Noé, e eu também. Depois de Noé, passaram-se alguns anos, e Deus chama um homem que habitava no meio de um povo terrível, politeísta,
que adorava vários deuses. E Abraão também era assim, mas ele o fazia com sinceridade, até que ouviu a voz do Senhor. Disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu, em parte, porque quando ele saiu de lá de Ur dos Caldeus, ele levou consigo seu pai, Tera, ou Terá, não sei, e ainda Ló. Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Não era para levar ninguém, mas ele levou. E foi habitar em Harã. E lá em Harã passou um grande período, até que seu pai morreu. E de novo Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostro. Segunda vez que Deus chama. Abraão obedece, sai de Harã e vai para uma terra que ele não conhecia, e que Deus prometeu que seria da sua descendência. Mas levou consigo Ló, que não era para ter levado. Já que saiu com Ló de Ur, deixava Ló em Harã, mas não deixou. Levou consigo e deu problema depois, não vou contar essa história. De Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó. Deus queria formar uma nação, para através dessa nação se tornar conhecido a todas as outras nações. Deus não estava abandonando as outras nações. Deixe-se isso bem claro. Deus não estava abandonando as outras nações. Deus estava apenas escolhendo uma para tornar seu nome conhecido às demais. E nesta tarefa chamou Abraão. Abraão não tinha filhos. Deus disse que faria dele uma grande nação. Ficou velho e nada de filho. Quis dar uma mãozinha a Deus, não funcionou. E até hoje causa problemas. Aquela mãozinha que ele tentou dar a Deus, aquela ajuda que ele tentou dar a Deus, até hoje, século 21, continua dando problemas ao povo de Israel. Não é esse o meu texto. Até que hora eu vou, meu irmão? Até que hora eu vou? Até 1 hora da manhã? Ele disse até 1 hora, então vou para lá, vamos para frente. Muito bem. Nasce Isaac. De Isaac nasce Jacó. Não vou falar de Esaú. Nasce Jacó. Não vou falar da briga que existia entre Esaú e Jacó desde o ventre. Não vou tocar nesse assunto. Mas nasce Jacó. De Jacó nasce 12 filhos, que são os cabeças das 12 tribos de Israel. Existe um problema na terra de Canaã. A fome graça ali, e eles têm que sair para o Egito, onde estava já José, um dos 12, que foi preparar o caminho para eles chegarem lá. Lá foram escravizados, etc, etc. E depois Deus utilizou Moisés e os retirou dali e os levou à terra prometida, onde mana leite e mel. Sempre Deus usou alguém para trazer a sua palavra àquela nação. A ideia de Deus era que aquela nação fosse uma luz no meio das outras nações. E Deus trabalhou para que isso acontecesse. Mas aquele povo era de dura serviço. Há transparência na vida do líder. Deus convidou Moisés, que levou o povo até o limiar da terra prometida. Presta atenção. Deus levou com Moisés o povo até a entrada da terra. Por que Moisés não entrou na terra?
Moisés era um homem de Deus. Mas lembra daquela história? Quando Deus disse a Moisés: Moisés, toca na rocha e vai jorrar água. O povo estava murmurando porque não tinha água. Moisés, pum, meteu a vara na rocha e jorrou água com abundância. Teve a mesma situação depois e Deus disse assim a Moisés: vai lá, fala com a rocha. Moisés, precipitado, tocou de novo a vara na rocha, e isso impediu dele entrar na terra prometida. Cuidado, irmão, cuidado, cuidado. Você precisa entrar na terra prometida. Então, cadê o texto? Moisés leva o povo de Israel, mas quem entra na terra com o povo é Josué. Josué entra, distribui a terra. É um pouco de história só para eu chegar onde eu quero. Distribui a terra e ali o povo ficou cada um na sua terra, cada tribo em seu torrão. Mas Josué morreu. Josué não preparou um sucessor. E o povo, diz a palavra de Deus lá no livro de Juízes, que fazia o que lhe dava na cabeça. O que tocava na cabeça daquele povo ele fazia. E de vez em quando Deus levantava um juiz para colocar as coisas no rumo. E foram se sucedendo juízes. E chegou ao último dos juízes, que é Samuel. Samuel foi o último e o melhor dos juízes. Que Deus nos ajude. Vamos lá. O último dos juízes, eu disse, e o melhor de todos eles. Mas quando Samuel estava no auge do seu trabalho como juiz, o povo chega para Samuel e diz: nós queremos um rei. Ei, nós queremos um rei que vá diante de nós, como todas as outras nações têm. Samuel faz então o seu discurso de despedida como o último juiz de Israel. Ele que foi, sem nenhuma dúvida, o melhor de todos eles. E naquele tempo, no comando do povo de Israel, observe o que Samuel fez. Ele por mais de 50 anos esteve à frente do povo de Israel, do povo de Deus. Naquela época, pequenas opressões eram encaradas como as prerrogativas normais dos governantes. Isso não surpreendia ninguém. Então as pessoas já estavam acostumadas com isso. Mas mesmo diante desse fato, Samuel se apresenta ao povo e diz, lamentando a sua situação, porque ele sabia que ele tinha andado em retidão diante de Deus, sabia que não tinha feito nada contra aquele povo, e desafia o povo. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e já encaneci, já fiquei de cabelos brancos. E eis que meus filhos já estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade. Estou aqui, testificai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido, que era o rei. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido, de cuja mão tenho tomado presentes, e com ele encobri os meus olhos, e vos restituirei transparência
na vida do líder. Muita ousadia de Samuel. Chega diante do povo e se apresenta e diz: o que é que eu tenho feito de mal com vocês? De quem tomei alguma coisa? Ele tinha convicção. Ei, líder, você precisa ter convicção de que está fazendo a vontade de Deus. A sua vida tem que ser uma carta aberta para os irmãos e para o mundo. E Samuel teve a coragem suficiente para chegar ali diante do povo e desafiá-los, porque Samuel estava ferido. E Samuel chegou até a se queixar a Deus. E Deus, como que disse assim a Samuel: Samuel, eles não estão te rejeitando. Afinal de contas, quem é o rei aqui? Quem é o comandante aqui? Samuel era apenas o representante, era Deus. Na realidade, eles estavam rejeitando a Deus. Queria alguém fisicamente para comandar. E Samuel, que tinha certeza da sua postura como líder da nação, fez esse desafio e se apresentou. Eu me lembrei agora do meu tio, pastor Rodrigo, que durante 25 anos liderou a nossa convenção e também a igreja de Salvador. Ele uma vez teve uma postura um pouco diferente de Samuel. Um dos seus irmãos teve um problema na igreja que dirigia e chegou para os líderes da igreja e disse assim: o que é que vocês têm contra mim? Aí o pastor Rodrigo chamou ele e disse: nunca mais faça isso. Mas Samuel fez. O que é que vocês têm contra mim? A quem defraudei? A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem eu oprimi? E a nação clamava: não nos defraudaste, não nos oprimiste, nunca tomaste nada de nós, mas nós queremos um rei. Ele havia julgado Israel por mais de 50 anos. Agora todos o julgavam inocente. Quem era Samuel? Homem de Deus. Quem era Samuel? Porque ele era tão transparente nas suas atitudes e nas suas ações. Era um homem de Deus íntegro, honesto, honrado, reto. Talvez Deus pudesse dizer de Samuel o mesmo que ele disse de Jó. Samuel é um exemplo para você, líder, seguir. Para nós seguirmos. Foi mais de meio século. Não havia subornos, não havia corrupção. Qual era o segredo então? O segredo era que o coração de Samuel era reto diante de Deus e diante dos homens. Líder cristão, que estão na frente da batalha, são os alvos prioritários de Satanás. Ei, irmão, você que é líder, não está isento dos ataques do inimigo. Aliás, você é prioridade para ele, para ser atacado por ele, para ser pressionado por ele. Porque Satanás sabe que se ele conseguir derrubar o líder, vai arrastar mais alguém com ele. Portanto, nós precisamos buscar a Deus. Ei, líder, você precisa, como eu preciso, buscar a Deus, estudar a sua palavra, se proteger, para que possa dar um exemplo de transparência diante das pessoas. E a melhor opção de todas é exatamente usar a palavra de Deus para limpar constantemente a nossa vida, os nossos membros, e possamos caminhar seguros. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, falando da palavra. Você sabe quem é a palavra?
É a Bíblia, certo? É a Bíblia mesmo. Mas sabe o que Jesus disse? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem é a vida? Jesus. Muito bem. Mas depois, quando ele orou por nós, eu digo, orou por mim, Deus orou por você também. Lá no capítulo 17 de João, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem é a verdade? Mas não era Jesus? Então Jesus e a palavra se identificam. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Essa palavra tem que estar em nosso coração, tem que perpassar o nosso corpo e nos apresentar a Deus com toda a liberdade e transparência. Ainda tem outro texto que diz: 3 são os que testificam no céu: o Pai, quem mais? Como é, irmão? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não bota a palavra, ele diz, ele não bota o Filho, diz a palavra. Substitui o Filho pela palavra, porque o Filho se identifica com esta palavra. Esta é a palavra que nos purifica. Essa é a palavra que nos faz transparente diante de Deus e dos homens. Eu preciso estar continuamente sendo lavado pela palavra de Deus. E o homem cheio da palavra de Deus, mesmo sob pressão, mesmo sem tempo para considerar, ele instintivamente toma a decisão correta. Está cheio da palavra, irmão? Está pesquisando a palavra, irmão? Está se alimentando da palavra, irmão? É a palavra que nos dá transparência. É a palavra que dirige as nossas vidas. É a palavra que ilumina o nosso caminho. É a palavra de Deus. Mas Samuel, depois de receber o testemunho unânime da nação: não, Samuel, você tem sido transparente, você tem sido bondoso conosco, você não tem tomado nada nosso, mas nós queremos um rei. Samuel, depois de ouvir aquele testemunho, ele ficou feliz, mas não ficou satisfeito. Ficou feliz, mas não ficou satisfeito. Ele queria o testemunho daquele que era o dono da sua vida. Ele queria o testemunho do Deus Todo-Poderoso. Esse era o julgamento mais importante que Samuel almejava. Era o que realmente interessava, era o julgamento do Senhor. Então, versículo 18 diz: então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuvas naquele dia, pelo que todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. Mas por quê? Era tempo de seca, não era tempo de trovões, não era tempo de relâmpagos, não era tempo de chuva, não era a época de chuva, não era a época de chover. Samuel levanta os braços para os céus e pede ao Senhor, e em resposta Deus trovejou em apoio ao seu servo. E o próprio Samuel disse: não é hoje a cega dos trigos? Não é tempo seco? Não é época de chuva, não. Clamarei, pois, ao Senhor, e Ele dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. O profeta
o juiz levanta os braços aos céus, clama ao Senhor, pediu o voto dos céus, e o milagre aconteceu. Relâmpagos, chuvas, trovões. Esse foi o amém de Deus, aprovando a integridade e a transparência do seu servo Samuel. Ei, irmão, irmã, líder na casa do Senhor, o voto dos seus companheiros é tremendamente importante, mas o voto de Deus é muito mais. O Senhor pode testemunhar de você, pode falar de você do mesmo jeito que ele falou de Samuel, ou do mesmo jeito que ele falou de Jó, deu testemunho por Jó. Numa certa ocasião eu estava lendo um livro e dizia assim: o problema de Jó é que ele não era dizimista. Aí eu fui ler o texto de novo na Bíblia, que Jó era reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Eu disse que o autor desse livro está equivocado. Jó era servo de Deus, Jó obedecia a Deus, e Samuel também. Jó era íntegro diante de Deus. Pode mudar. Integridade. O que é integridade? Caráter, qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis. Significa honestidade, retidão. Então Samuel tinha essas características, tinha esta identidade. Eu coloquei mais algumas coisas aí, vem do latim, integritate. Eu não sei falar latim não, viu? Mas Deus demonstrou que estava com Samuel pela sua transparência e honestidade. Negócios dúbios, truques sórdidos, armações não tinha lugar na ficha biográfica de Samuel. Não estamos aqui para fazer armações nenhuma. Estamos aqui para ser transparente diante do nosso irmão e diante do nosso Deus. Que Deus nos ajude a sermos transparentes diante de todas as pessoas. Porque o que é impuro e reprovável nos coloca fora dos domínios do Espírito. Ei, irmãos, o que é reprovável, o que é impuro, nos deixa fora do domínio do Espírito. O Espírito quer nos guiar, o Espírito quer nos orientar, o Espírito quer nos dirigir. Mas se estivermos com a vida impura, com a vida reprovável, estamos fora desse domínio. Quem pode se levantar e declarar a integridade perante o mundo, como Samuel fez, com toda a transparência, esse é aprovado por Deus. E o tempo disso é agora. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua integridade? Como é que está a transparência das suas ações e das suas atitudes? Jesus é bom e sabe amar. E quem Ele ama, não falta absolutamente nada. Ainda no Velho Testamento eu tenho que ter... Cadê o relógio? Tem muito tempo ainda? Eu não quero que Aldemar venha aqui puxar meu paletó. Um outro exemplo no Velho Testamento ainda. Transparência refletida por pegadas, passos ungidos, ou pegadas ungidas, está ali. No Salmo 133. Falando da unção do sumo sacerdote, cujo óleo era derramado sobre a cabeça, e descia pela barba, e escorria pelas vestes, e pingava nos pés, e ao andar, ele ia deixando pegadas, como se pegadas ungidas e perfumadas.
Que ação abundante! Esse óleo sagrado, ao descer nas vestes e pingar nos pés, deixando no chão as marcas de um homem que servia ao Senhor com transparência. E por que o Senhor diz isso? Não está escrito aí. Está escrito sim, nas ações dele. Deus o escolheu porque ele era um homem transparente. Unção para o sumo sacerdote com perfume único. As marcas das pegadas de Arão, com óleo e perfume, eram prova cabaz da transparência dos seus atos. Arão, o porta-voz de Moisés. Permita-nos, Deus, que depois que partirmos deste mundo, embora eu pretenda ser arrebatado, mas pode ser que Jesus resolva levar mais um dia lá em cima, e um dia para o Senhor é como quantos anos? 1000. Então aí eu vou ter que ir por outro meio. Que as nossas pegadas, que os nossos passos exalem o bom cheiro de Cristo para essa e para futuras gerações. A unção de Deus sobre cada um de nós nos fará mais transparentes e nos dará o caminhar parecido com o de Arão. As memórias da integridade em um homem de Deus são melhores do que qualquer epitáfio. Meu Jesus, eu espero que eu não tenha isso. Sabe o que é epitáfio? É a inscrição lá na lápide do túmulo. Às vezes uma pedra bonita é colocada lá, letras bonitas bordadas. Não tem sentido. Homens, mulheres, líderes na casa de Deus, que trabalham com retidão e transparência, deixam marcas para gerações seguintes. Meu sogro exige todas as vezes no culto doméstico que a gente recite o Salmo 71, versículos 8, 18 e 19, que diz assim: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Agora também, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os que virão. Então a gente tem que deixar marcas que influenciem aos outros, às gerações seguintes, que nos provam que Deus estava conosco e que o Deus de Jacó sempre foi o nosso refúgio. Quero agora dar exemplo no Novo Testamento de pessoas, de obreiros, de líderes que agiram com transparência, sem subterfúgios, sem armações. Nós, líderes da casa de Deus, não podemos e não devemos estar envolvidos em futricas, em armações que não dizem respeito às coisas de Deus. O texto é grande, então eu vou dispensar a leitura. 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Você pode ler. Paulo, Silas e Timóteo exercendo uma liderança transparente e eficaz. Exercendo uma liderança transparente e eficaz. Nós vimos exemplo no Velho, agora vamos ver exemplo no Novo.
Quem era Paulo? Homem de Deus. Mas antes eu vou dar aqui um toquezinho de uma leitura que eu fiz de um avô já de certa idade, que morava na roça, resolveu ir à cidade, para você ver qual é o papel do líder, qual é o papel que o líder deve exercer. Ele morava na roça, foi para a cidade e pegou o jumento da família e começou uma longa viagem em direção à cidade. Enquanto viajava pelo caminho, muito frequentado, os transeuntes comentavam. Ele colocou o neto sobre o jumento e foi puxando o jumento e caminhando em direção à cidade. E quando as pessoas contemplavam, diziam: mas que garoto mimado, garoto forte ainda, o velho já decrépito vai caminhando e esse menino sentado no jumento. O velho então muda de atitude. Ele monta no jumento e manda o menino puxar. Outras pessoas olhavam e diziam: mas isso é um absurdo. Como é que esse velho não tem sentimento? Deixa o menino andando e vai sentado no jumento. Então o velho e o garoto montam no jumento. Vai os dois no jumento e continua a caminhada. E as críticas continuam. Isso é um absurdo. Maltratar um animal desse jeito, duas pessoas no jumento, e absurdo, que velho que não tem sentimento, e menino também, e lá vai e critica o velho e o menino. Então o velho diz: vamos fazer o seguinte, vamos descer nós dois e vamos carregar o jumento. E quando coloca o jumento e vai carregando o jumento, as pessoas começam a dizer: que burrice desses dois, como em vez de sentar no jumento, vão carregando o jumento. Não tem. Você, irmão, líder, pode ser o melhor líder de todos, pode ser transparente nas suas ações, de tudo que você faz, e vão dizer que você está errado. Jesus, que era o líder por excelência, o líder perfeito, foi criticado por muitos. Mas o primeiro presidente dos Estados Unidos chamava Abraham Lincoln. É isso mesmo? A pronúncia? Se eu não pronunciar certo, não ligue não, porque eu falo é português. Abraham Lincoln, ele disse: é impossível, não se pode agradar a todos. Não se pode agradar a todos, mas o importante é que a sua vida seja uma vida de transparência como líder na casa de Deus, e que todos possam olhar para você e mirar no seu exemplo. Isso é que é o mais importante. O texto aí fala de uma liderança que se tornou modelo para todos nós, através de Paulo, de Silas e de Timóteo, que liderava, que demonstra que liderar não é agradar pessoas, mas influenciá-las para discernirem os alvos de Deus e vivenciarem de forma intensa, qualificada e transparente. Você tem que influenciar. Você tem que ser líder que influencia as pessoas. Se você não consegue influenciar, você não está sendo um líder eficaz. Então adiante. Paulo, Silas e Timóteo é um exemplo no Novo Testamento. Eu quero dizer para vocês que o Novo Testamento é uma bênção para nós, mas que o Velho Testamento não foi abolido, não. Vamos lá.
Demonstrando transparência através de uma liderança frutífera. O fruto da árvore é a transparência da árvore, é a demonstração do que a árvore é. Você não vai colher caju na jaqueira, você não vai colher abacate na mangueira. Então o fruto mostra a transparência da árvore. Você que é líder na casa de Deus precisa demonstrar a frutificação, que é a transparência das suas ações. Aleluia! Que frutos eu tenho produzido? O que é que eu tenho produzido? O que é que as pessoas veem em mim? Paulo, Silas e Timóteo demonstraram a sua transparência através de uma liderança que dava frutos. Deus plantou você, meu irmão, com um propósito definido e claro. E tem um objetivo, que é frutificar de forma permanente, ganhando pessoas para Ele. Sabe o que foi que Jesus disse aos seus discípulos? Vocês não me escolheram não, mas eu escolhi vocês e vos nomeei. Ei, líder, você foi nomeado por Jesus. Não, pastor, foi o Senhor que me consagrou. Eu posso até ter estendido a minha mão sobre você, mas a escolha é dele. Porque se eu escolher, eu escolho errado, mas ele escolhe certo. Deus plantou você. Eu escolhi, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Quem nomeou? Ele. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides, o Pai vos conceda. Está dando fruto, irmão? Ele, né? Está dando fruto, está produzindo fruto, e frutos bons, que agradam a Deus e influenciam os homens. Não é necessário agradar os homens, é preciso influenciar os homens. Nem sempre é necessário agradar, pode ser até que agrade, mas o importante é influenciar as pessoas para que tome a rota certa, que caminhe certo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E quando isso acontecer, a Bíblia diz, tem irmão que diz assim, a Bíblia vai dizer, eu não gosto muito dessa expressão, porque parece que vai dizer ainda, não disse, mas a Bíblia já diz. A Bíblia diz que o nosso fruto é permanente. Passa aí, irmão. Demonstrando transparência através de uma liderança ousada. Se nós lermos um texto de Paulo, que ele diz, em prisões muitas vezes, em açoite muitas vezes, em perseguições muitas vezes, ele foi perseguido, maltratado, triturado. Mas Paulo não era um líder de Deus? E sofreu tanto, e padeceu tanto. Qual é o problema, irmão? Jesus não disse aqui que a gente teria um mar de rosas aqui, não. Essa história é invenção de outras pessoas aí, que dizem, pare de sofrer, você não precisa sofrer.
eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer, mas não estou isento de sofrimento. O líder pode sofrer perseguições, e Paulo é um exemplo disso. Um líder transparente, sofredor, mas vitorioso, porque continuou olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Foram perseguidos, tiveram oposições, mas eles não acharam que essas oposições o fariam desistir do propósito que Deus lhe deu, da missão que Deus lhe deu. Pelo contrário, se encheram de coragem, de intrepidez, de força, e cumpriram a agenda divina com ousada confiança, porque Deus os convocara, e era Deus que controlava essa segunda viagem missionária, providenciando na hora certa todos os recursos para que ele cumprisse de forma específica, transparente e intransferível, que é a missão de proclamar o Evangelho. A missão é sua. O que você vai fazer, outro não vai fazer no seu lugar não. É você que tem que fazer. Você é líder na casa de Deus, então trabalhe. Deus chama você, pode passar. Deus chama você hoje para ser ousado, transparente, mas ousado no trabalho do mestre, da liderança. Mas isso não significa que você tem que ser chato, abusado, inconveniente, desagregador. Não é isso não. Você tem que ser ousado, mas tem que fazer a vontade de Deus. Isso não é uma habilidade natural sua. Você pode pensar, eu sou um líder especial, eu tenho muitas habilidades. Não, as suas habilidades não servem para nada se Deus não estender a mão sobre ela. Eu preciso ser transparente, mas eu preciso que Deus esteja guiando os meus passos. Significa reconhecer que Ele quer usá-lo como testemunha do seu Evangelho. E se Ele quer, Ele haverá de capacitá-lo. Ele haverá de fazer com que você possa influenciar pessoas, desenvolvendo o trabalho que Ele lhe confiou. Fazendo isso com transparência, mesmo em meio a batalhas, a lutas, a perseguições, a dificuldades, a oposições que vão surgir no seu trabalho de liderança. Essas coisas vão acontecer, vão aparecer, mas Deus está contigo. Se você trabalha com transparência na casa de Deus, e eu não sei onde está o relógio, mas se Deus trabalha com transparência, hein? Falta 5 minutos? Fala a Deus! Jesus é bom e sabe amar. 5 minutos não vai dar para eu chegar onde eu quero não. Demonstrando transparência através de uma liderança aprovada por Deus. Olha o que Paulo diz aqui. Aprovado significa que você passou no concurso, fez tudo direitinho e foi aprovado. Mas olha o que Paulo diz aqui. Mas como fomos aprovados de Deus. Aprovado de quem? Aprovado de quem? De Deus. Para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Eu quero agradar vocês. Eu quero. Paulo disse que não fazia isso com esse propósito. Eu estou dizendo que também não faço com esse propósito. Mas eu quero agradar vocês. Mas mais do que agradar vocês, eu quero agradar a Deus. Porque sendo aprovado por Ele, certamente um dia eu receberei lá um galardão. Talvez eu possa dizer como Paulo, não nas mesmas circunstâncias, claro, deixa claro isso.
desde agora me aguarda a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Ei, irmão Ronaldo, Jesus é bom e sabe amar. Vou correr. O ministério só falta 5 minutos. Olha, a equipe de Paulo foi aprovada por Deus. Paulo, Silas e Timóteo, homens de Deus, que demonstraram transparência e responsável por alguns princípios éticos ministeriais, como sinceridade. Você tem que ser sincero. Na casa de Deus não tem lugar para insinceros. Entregar a palavra de Deus e não a sua palavra. Aqui não tem não, graças a Deus. Mas tem muito lugar aí que o pessoal quer entregar a sua palavra e não a palavra de Deus. Mas você precisa entregar a palavra de Deus com sinceridade, porque a nossa exortação não foi com engano. Depois tem que ser puro, nem com imundícia. Entregar a palavra de Deus com motivações de Deus, com honestidade. Paulo diz, não com fraudulência, mas com honestidade. Não se baseie em dolo, não sei como é que pronuncia. Colocar a isca no anzol, isso significa dolo. Não usam de armadilhas humanas para levar as pessoas à aceitação da palavra. Não usam de truques, de armações, para que as pessoas aceitem a palavra. Uma vez eu estava em um culto e o irmão disse, quantos descrentes tem aqui? Várias pessoas levantaram a mão e disseram, venham todos à frente. Todos vieram. Ele fez a oração e disse, aí estão os novos crentes. Isso é armação. Isso é armação. Não é desse jeito que Deus quer, não. A pessoa tem que se convencer da verdade e aceitar Jesus. Não precisa de armações. Deus não precisa desse tipo de ajuda. Não com armações. Vamos adiante. Mas tem uma coisa séria aí, nesses princípios éticos. Confrontação. Não é para agradar homens. Às vezes a gente tem que confrontar com a palavra de Deus. Não com a nossa palavra, mas com a palavra de Deus tem que haver confrontação. Paulo diz assim, não para agradar homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque como bem sabeis, irmãos, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Jesus de Nazaré. Quem é a testemunha? Não ouvi. Quem é a testemunha? Deus. Deus é sua testemunha de que você anda retamente, transparentemente, fazendo a sua vontade, com motivações sadia. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Não é ganancioso, não faz as coisas por dinheiro. Amados, esse texto está aí, que eu escrevi. Nós estamos vivendo num tempo onde as lideranças evangélicas têm passado por um descrédito tremendo. Ei, precisamos ser transparentes para não passarmos também por esse descrédito. A sociedade nos vê como espertalhões, ávidos para aproveitar a boa fé do povo, para amealhar riquezas, para adquirir prestígio político e bem-estar pessoal e familiar. Somos chamados hoje a lutar por uma liderança que desenvolva seu ministério com motivações de Deus, com os métodos de Deus, com os objetivos de Deus e para a glória de Deus. Uma liderança que não abre mão da verdade, da ética, da autenticidade, da integridade, da transparência, que faz a obra de Deus para Deus e não para si mesmo, ou simplesmente para o homem. Deus nos ajude. Mas, para concluir aqui, líder, você foi chamado por Deus para influenciar
as pessoas, o povo de Deus. Paulo disse que antes fomos brandos entre vós, como ama que cria seus filhos, demonstrando transparência através de uma liderança carinhosa, não com rancor, não com brutalidade. Aqui quem manda sou eu. Eu acho que é diferente. Aqui quem manda é Ele. É tudo dele. É para Ele. É para Ele que trabalhamos. A gente não manda em nada. Nós somos apenas instrumentos para influenciar as pessoas a crerem mais em Deus, a se dedicarem mais a Deus, a obedecerem mais a Deus, a fazerem a vontade de Deus. É isso que nós precisamos ser. Deixa eu correr. Vou ler só o versículo. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, e eu quero ser afeiçoado aos irmãos aqui de Feira de Santana. São 22 anos nessa peleja aí, de me afeiçoar cada vez mais aos irmãos. De boa vontade quisemos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Queridos irmãos, vocês são queridos nossos. E nós queremos ter uma vida transparente diante de vocês. Uma dedicação marcada pelo esforço. Diz aqui Paulo, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho, da nossa fadiga, trabalhando dia e noite, não para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Concluindo, pelo exemplo de uma liderança transparente, eficiente e que serve de modelo para todos nós, somos hoje chamados a viver de modo digno de Deus, que nos chama para o reino da sua glória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos desperte, que Deus nos faça líderes eficazes no seu trabalho, na sua obra, e que a nossa vida sirva de modelo para todas as pessoas, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado agora e para sempre. Amém. Aleluia! Quem pode glorificar a Deus aí bem forte? Deus continue abençoando o nosso presidente. Essa EBL agradece a presença do nosso presidente, o apoio, e jamais a gente pode deixar de ouvir uma palavra, né, de um homem que tem respaldo, que tem cacife e conhecimento. Deus continue abençoando a sua vida, meu presidente. Estamos juntos. Glória a Deus. Que maravilha.